Tudo bem, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o menu do sistema SIG Regimento de Avaliação. Contextualizando, o regimento de avaliação consiste no elemento educacional que define quais as regras de avaliação a serem trabalhadas para medir o desempenho educacional dos alunos de uma turma. E no SIG, as estruturas de configuração dos regimentos de avaliação foram desenvolvidas de modo que, em uma elaboração de um regimento, essa elaboração possa vir a atender o modelo pedagógico do SENAC. E o menu Regimento de Avaliação fica localizado no módulo Administrativo, Regimento de Avaliação. Estamos aqui nesse teste utilizando o Regional do Mato Grosso do Sul, onde temos 4 regimentos cadastrados. Essa exibição dessa tela principal sempre mostrará os regimentos que já estão em uso, estão cadastrados no sistema, e mostrará para cada um dos regimentos o tipo de ação a que ele atende. Então, nesse caso aqui, deste regimento de ações extensivas 100% de frequência, que esse é o título dele, ele atende aos tipos de ação palestras, seminários, simpósio, eventos similares, conferências, teleconferências, concursos, desfiles, festivais, exposições. Aqui ele informa o pessoal de presença da turma, tipo de conceito, a quantidade de minutos por aula e o intervalo que foi definido para as aulas das turmas que seguirão este regimento. Ok? Mais à frente já mostro para vocês como é que se cadastra cada um destes itens. A próxima tag, o sistema mostra se este regimento está ativo ou não. Entre esta listagem dos regimentos, temos uma ordenação somente por nome, então ele só ordenará pelo nome dos regimentos cadastrados. Podemos pesquisar regimentos pelos filtros, pelo nome do regimento, tipo da ação, se seria aprendizagem profissional, de qualificação, qualificação profissional, qualificação técnica ou habilitação profissional. E dentro de pesquisa avançada, temos também a situação, se está ativo, inativo ou todos. Nestes regimentos de avaliação já criados, podemos visualizar as informações, em que neste momento podemos apenas visualizar o que está cadastrado, sem permissão de editar. Ok? E caso necessário editar este regimento, botão editar. A partir do botão editar, aí sim temos a permissão de alterar as informações cadastrais desse regimento de avaliação. Uma das opções que nós temos é a opção de inativar este regimento de avaliação. Ok? Por que é que eu tenho essa opção de inativar? Caso alguma turma já tenha utilizado esse regimento de avaliação, o sistema não permitirá que esse regimento seja excluído, porque já existe uma cadeia de utilização desse regimento. Então, a única opção para que outras turmas não utilizem esse regimento, caso seja necessário inviabilizá-lo, é a opção de inativação. Então, inativado, ele deixa de ser exibido para próximas turmas. Voltar. Ok. Aqui sim temos a opção de excluir, mas, reforçando, a opção de exclusão de um regimento de avaliação só será possível caso nenhuma turma em nenhum outro processo tenha utilizado o regimento de avaliação. Aí sim o sistema permite a exclusão. Histórico. Dentro do histórico, podemos enxergar toda a cadeia de alterações de informações que foram feitas dentro do regimento. Para cadastrar um regimento novo, é só acessar o botão Novo. Vou criar aqui um regimento de teste.
regimento teste. Próximo campo, percentual de presença. Aqui o sistema pergunta como vai ser feita a presença, a marcação da presença das turmas que utilizarem esse regimento de avaliação e qual vai ser o formato. Então aqui nós temos que o percentual de presença é obrigatório para turma, ou para unidade curricular, ou para ambos. Selecionando turma, aqui no próximo campo é qual o percentual de presença que o aluno precisa ter nesta turma para ser aprovado. E a mesma situação para unidade curricular. Então, caso seja marcada a unidade curricular, qual vai ser o percentual de presença desta unidade curricular? Em ambos, o sistema traz as duas informações. Precisamos preencher um percentual para as duas. Eu vou no caminho mais fácil aqui, vou colocar aqui precisa de 70%. Quantidade de minutos. Qual vai ser a quantidade de minutos que uma aula precisa ter dentro desse nosso regimento de avaliação? Então, eu vou colocar aqui 60 minutos, é um tempo de uma aula. É utilizado o intervalo em minutos para essa turma? Existirá intervalo? Sim. O sistema me traz aqui qual vai ser a quantidade em minutos para este intervalo. Conceito. Nesta configuração, podemos definir qual o tipo de conceito a ser utilizado nas avaliações desse regimento. Então, temos a opção literal e a opção numérico. Quando marcado literal, o sistema me pergunta se desenvolve competência, sim ou não. E aqui, enquanto marcado literal, o sistema me pergunta qual vai ser a menção para avaliação. Se eu marco numérico, o sistema ele já omite o desenvolve competência e aqui embaixo ele alterna para um conceito numérico por avaliação. Ok? Então, em um literal é uma menção e aqui um conceito numérico para avaliação. Vou mostrar nos dois casos e aí eu retorno aqui para o tipo de ação. Então, para os critérios de aprovação, se marcado o tipo de conceito literal, os critérios de aprovação mudam para menção e nós temos os seguintes critérios: menção para avaliação, menção por indicador, menção por unidade curricular e menção para aprovação do curso. E dentro de cada uma delas, o sistema me pergunta: é aplicada a menção de avaliação? Eu posso dizer sim ou não. Se marcado sim, o sistema passa a permitir que sejam informadas quais são as menções que utilizaremos para esta avaliação. Então, eu posso colocar a menção atendido, que a sigla é o A, e aqui nesse caso o aluno é uma menção que indica que o aluno estará aprovado. Parcialmente atendido, que indica que o aluno tem o resultado reprovado, a sigla PA. Não atendido, também reprovado, sigla NA. Muito bom, indica que o aluno tem resultado aprovado, sigla MB. E insatisfatório, indica como reprovado e sigla I. Vou inserir aqui o atendido. Aqui eu preciso indicar se será necessário um feedback para esta menção. E aqui eu adiciono. Então, para a minha menção, para avaliação, entre os meus critérios de aprovação, eu já inseri a menção atendido. Agora, vamos dizer que eu quero também colocar somente não atendido. E para não atendido, eu preciso de feedback. Então, lá na frente, momento em que um docente inserir essa menção para o aluno no momento da avaliação, não atendido, ele vai exigir que o docente informe um feedback para o lançamento desta menção. Então, adiciono
Então, agora, para a minha menção para avaliação, eu tenho já duas menções, duas possibilidades de menção. Atendido, que o aluno fica aprovado, e eu não preciso de um feedback, e não atendido, que o aluno fica como reprovado, e eu preciso obrigatoriamente inserir um feedback. Posso excluir em algumas dessas menções, caso eu tenha lançado uma delas errado. Posso adicionar alguma outra destas menções. Então, eu vou colocar aqui muito bom, por exemplo, também. E aí, necessário feedback? Não, não quero. Então, dentro da minha menção para a avaliação, eu indiquei que eu tenho 3 possibilidades de menções de lançamento pelo docente. Muito bom, não atendido e atendido. Ok? E neste mesmo formato, funcionará para o cadastro das menções dos outros critérios de aprovação. Então, neste caso aqui, menção por indicador. Mesma coisa, se for necessária uma avaliação para essa menção por indicador, eu marco sim e eu adiciono uma das possibilidades de menção. Vou deixar em branco. Menção por unidade curricular, mesma coisa. E a menção para aprovação do curso, também a mesma coisa. Aqui o que muda é que na aprovação do curso eu só posso dar aprovado ou reprovado para o aluno. Então eu vou inserir aqui que na aprovação do curso eu quero o aprovado, que não preciso que alimente o feedback, e no reprovado, sim, eu quero que obrigatoriamente seja informado um feedback. Ok? E aí, caso o meu tipo de conceito seja diferente, seja o conceito numérico. Ok, muda tudo. Agora eu tenho conceito numérico por avaliação, não é mais um conceito de menção, tá, para os critérios de aprovação. Então vamos lá. Por avaliação, posso ainda marcar que o conceito numérico por avaliação, eu preciso de uma avaliação? Sim ou não? Se eu colocar sim, ele vai me pedir qual a nota numérica que vai determinar a aprovação. Então eu posso colocar aqui 7. E aqui o sistema também permite casas decimais. Posso também informar se preciso de um feedback ou não e adicionar. Aqui o sistema já me traz que a nota de reprovação é menor ou igual a 6,99. Mesma coisa para todos os outros itens. O que temos aqui no conceito de aprovação, também podemos indicar uma nota. E aí aqui também informa que 7 preciso de um feedback, não preciso, adiciono. Podem perceber que aqui neste caso da numérica, o sistema só me permite a inclusão de um conceito, porque obrigatoriamente abaixo dessa nota, menor ou igual a 6,99, que é abaixo de 7, o aluno estará reprovado, e a partir dessa nota de 7 para cima, o aluno está aprovado. Ok, agora vamos retornar aqui para tipo de ação. Nessa etapa, eu informo quais são os possíveis tipos de ação que poderão utilizar este regimento de avaliação que estamos cadastrando. Então, temos o quadro de ação para ação educacional e ação extensiva. Caso selecionada ação educacional, serão listadas todos os tipos de ação que pertencem ao quadro ação educacional. Então, temos aprendizagem profissional, qualificação profissional e assim por diante. A partir do momento que eu incluo tipos de ação dentro do meu tipo de ação do regimento de avaliação,
as turmas que estiverem enquadradas em um tipo de ação qualificação profissional, no momento da criação da turma, é ofertado, é exibido como opção de regimento de avaliação este regimento que estamos criando. Então, por exemplo, se eu tenho três regimentos de avaliação em que eu posso trabalhar turmas do tipo qualificação profissional. O que acontece? No momento da criação da minha turma, é exibido um bloco em que eu posso escolher entre estes 3 regimentos de avaliação. E a mesma coisa para a ação extensiva. Aqui eu posso excluir. Então, excluir os tipos de ação cadastrados. Escolhi uma ação extensiva. Deixa eu ver se o sistema vai me permitir. Ok. Para a ação extensiva, são exibidas os tipos de ação que estão dentro do quadro ação extensiva. E a mesma situação acontece com a ação extensiva. Caso eu, na minha criação de uma turma, e ela for do tipo, se enquadra no tipo de ação extensiva, e ela é do tipo, por exemplo, seminário, serão exibidos todos os regimentos de avaliação que tem o tipo de ação seminário, ok? Eu não vou salvar a nossa construção aqui, vou voltar na tela inicial, e aqui só para mostrar a vocês, neste caso do MS, onde eu tenho 4 regimentos de avaliação cadastrados, eu tenho este regimento que possui como tipo de ação habilitação profissional técnica de nível médio e que, ao mesmo tempo, este outro regimento também possui habilitação profissional técnica de nível médio. Então, caso eu fosse abrir uma turma que se enquadrasse como tipo de ação habilitação profissional técnica de nível médio, o sistema me oferece estes 2 regimentos de avaliação para que eu escolha na criação da minha turma. Ok? Com isso, nós encerramos a apresentação das funcionalidades do menu Regimento de Avaliação. Eu agradeço o acompanhamento de vocês e até a próxima.